Bem-vindos a mais um episódio. Hoje iremos falar um pouco mais sobre GP2. Vou mostrar para aqueles que ainda não sabem algumas regras e curiosidades da categoria. A GP2 proporciona para todas as equipes o mesmo carro, que é o chassi Dallara. O chassi Dallara ele é produzido pela empresa italiana e ele é fornecido para todas as equipes. E as equipes recebem também o motor da Renault, que esse motor também é igual para todos. Essa é uma vantagem da GP2, que todos os carros e todos os motores, inclusive também o câmbio, são todos iguais, assim deixando a categoria muito mais equilibrada. A Fórmula 1, por exemplo, cada fábrica dentro do regulamento imposto pela FIA pode desenvolver o carro que quiser. Não somente produzir o carro para cada ano, mas também desenvolver o bolide durante a mesma temporada. São poucas coisas que nós podemos alterar na GP2. A aerodinâmica é uma delas. Porém, o carro não tem nenhum tipo de evolução durante o ano. Não é como a Fórmula 1 que trazem peças novas para cada corrida. A GP2 é o mesmo carro o ano inteiro. Porém, a Dallara proporciona esses furos aqui nas laterais para que nós podemos alterar durante o ano, dependendo da pista, por exemplo. Vamos dizer que estamos em Monza, uma pista muito rápida que precisa de velocidade reta, o furo irá aqui para baixo, deixando a asa mais reta. Barcelona, por exemplo, uma pista que precisa de bastante downforce, pressão aerodinâmica, o furo vai aqui para cima, deixando a asa mais inclinada, assim dando mais pressão aerodinâmica. Apesar da Fórmula 1 gastar milhões em equipamentos de última geração, a GP2 como padrão usa alguns utensílios de alta performance. Os freios da GP2 são Brembo, disco de carbono, pastilha de carbono e é fornecido pela empresa também italiana Brembo. É um freio muito eficiente que tem também controle entre balanço dianteiro e traseiro, porém não tem nenhum sistema eletrônico como a Fórmula 1, que tem um sistema que controla durante a freada quanto o freio vai estar para frente, quanto o freio vai estar para trás, né? A GP2 tem esse disco aqui de carbono, as pastilhas e é só isso. A gente não pode alterar nada mais do que trocar por novos componentes. É um disco muito eficiente, a freada do GP2 é muito boa, bastante parecido com Fórmula 1. Você precisa levar muita temperatura na batida inicial do freio, né? Quando você aperta o freio pela primeira vez, a temperatura do freio precisa ir bastante alta para assim ter bastante eficiência. A geometria e conceito de engenharia para o carro de GP2 é muito semelhante a um carro de Fórmula 1, mas nem sempre usa os materiais mais refinados. A suspensão do GP2 ainda é de um alumínio reforçado, mas ainda não é de carbono como a Fórmula 1. O material carbono ele é muito caro e também cada vez que você consegue, cada vez que você bate, vai custar muito caro o material. Por isso que a GP2 ainda fornece esse sistema aqui de alumínio, mas é um sistema convencional, um sistema de triângulo, todo mundo conhece essa solução na Fórmula 1, inclusive nos carros de Fórmula, e é uma suspensão muito boa, traz uma novidade, que é a barra de torção que a gente vai falar agora. Na GP2 nós usamos a barra de torção na frente e não a mola. Atrás a gente usa a mola, a Fórmula 1 usa tanto na traseira quanto na dianteira a barra de torção. É uma solução melhor, mais leve, você pode controlar mais o centro de gravidade e posicionar ela de forma mais eficaz, né? A barra de torção aqui na GP2 ela vai deitada, na horizontal e atravessa o cockpit e dentro, assim ficando os amortecedores ali dentro e não aqui em cima, abaixando o centro de gravidade e dando assim mais eficiência para o carro, melhor distribuição de peso, né? E aqui embaixo está a barra dianteira, estabilizadora. Essa pode ser trocada também, uma barra que você tem várias opções pela Dallara para poder trocar conforme você acha melhor a aderência no carro. Isso você pode fazer junto com a sua equipe, seu engenheiro, achar a melhor solução. Apesar de usar todas as regras de pista da Fórmula 1, tem algumas coisas que são diferentes entre as duas categorias. Na GP2, sendo o mesmo carro todo ano, a equipe, ou a Dallara forneceu várias modificações que nós, pilotos e equipe, podemos fazer durante o ano, como altura, mola, suspensão, geometria, o volante, tanto mais pesado quanto mais leve, inclusive aerodinâmica a gente pode estar alterando. Isso abrange uma linha de trabalho, tanto para o piloto quanto a equipe, para acertar o carro para cada final de semana. É importante lembrar o pessoal que
que o carro de GP2 ele pode ser alterado em qualquer ocasião. Por exemplo, depois da qualificação, a Fórmula 1 tem que conseguir o mesmo carro para a corrida. Já a GP2 não. Depois da qualificação, a gente pode acertar o carro para as melhores condições para a corrida. E é isso que a gente faz, né? Porque hoje em dia os pneus eles deterioram muito durante a corrida, né? Degradam. E com esse tipo de ajuda que a gente pode fazer na GP2, a gente pode assim alterar o carro, né? Para que ele fique mais mole, para que ele fique de uma forma mais agradável para o pneu, assim conservando até o final da corrida. A Fórmula 1 e GP2 exibem volantes bastante tecnológicos, mas a diferença entre as duas categorias é gigantesca. O cockpit da GP2 é bastante parecido com a Fórmula 1 e o volante é bastante igual, tem muito menos funções do que a Fórmula 1. A gente tem aqui a embreagem, as marchas e tem algumas páginas que a gente pode trocar aqui no GP2, mas não é igual à Fórmula 1. Se eu ligar aqui, você vai estar vendo um painel e nesse painel a gente vai ter várias informações como óleo, freio, balanço de freio, na verdade, né? Temperatura de água, mas nada que a gente possa de fato alterar durante a corrida. A única coisa que a gente pode fazer com o volante é limitar, né, a velocidade na hora dos pits e também falar com a equipe, apertar o botão do rádio e poder assim falar com a equipe, decidindo uma estratégia para a corrida. Esse aqui é o volante GP2, vou aproximar aqui para vocês darem uma olhada. E esse aqui é o botão do rádio, esse aqui é o botão do pitch, para a gente limitar a velocidade. Esse aqui é para a gente colocar a ré, no caso a gente precise. Esse aqui para ligar as luzes traseiras, né, em caso de chuva. E esses dois aqui é para alterar as páginas aqui, que vai ter todas as informações de temperatura de água, óleo, que a gente precisar na corrida. As informações vão estar aí, inclusive velocidade, giro do motor e as marchas que na hora estão engatadas. Tanto na GP2 quanto na Fórmula 1, muitas vezes somente tecnologia e máquina não fazem diferença quando tudo se resume onde o carro encontra o asfalto. Na GP2, como na Fórmula 1, eles fornecem o pneu Pirelli, esse aqui. Durante o final de semana nós temos 5 jogos de pneus slicks para usar. Uma coisa que eles não fornecem é o pneu intermediário para chuva. A gente tem esse biscoito aqui, que é o pneu com sucos, né, grandes para chuva. A gente não tem intermediário. E desses 5 jogos slicks que eles fornecem, 3 são do compostos duros e 2 do composto mole. A Pirelli sempre escolhe os compostos para cada final de semana. A gente durante o ano vai usar mais de 4 compostos, né? Sendo ele o super mole, o médio, o duro e o de chuva. Uma coisa interessante do Pirelli, que é bastante legal, é que eles fornecem 5 jogos de pneus, mas eles abrem o leque para as equipes usarem de forma que elas quiserem. Então durante o final de semana isso vai alterar a estratégia de piloto para a equipe também. Uma coisa também legal é o pit stop, é obrigatório, né? A GP2 a gente precisa fazer um pit stop na corrida longa e hoje em dia é quase que obrigatório trocar os 4, né? Você pode aí tentar uma estratégia de trocar só os 2 traseiros quando nós temos sempre os mesmos compostos, mas se nós trocarmos de composto do duro para o mole, a gente precisa trocar os 4. Na Fórmula 1 o pessoal usa 20 pessoas, né, para trocar os 4 pneus, na GP2 a gente usa apenas 7, assim dificultando mais, né, e dando mais trabalho para os pilotos e equipes. Uma das regras do campeonato da GP2 é a quantidade de pessoas que podem trabalhar num time, né? Por exemplo, a Arden tem 14 pessoas trabalhando e esse é o limite. As pessoas não podem contratar, né, os dirigentes não podem contratar mais pessoas porque não é viável e também é proibido pela própria categoria para baixar os custos. Para você ter uma ideia, a equipe de Fórmula 1 viaja pelo menos com 70 pessoas para cada final de semana. E dentro de uma fábrica, por exemplo, a Red Bull tem mais de 774 pessoas trabalhando somente para 2 carros. Na GP2 nós temos 14 pessoas trabalhando para 2 carros, a diferença é enorme. Os equipamentos da GP2 e os carros viajam nesse caminhão aqui. A gente fica 2 carros aqui dentro, todo o equipamento, tudo que precisa para um final de semana. A Fórmula 1, por exemplo, usam 7 desses para cada final de semana. Aqui fica todo o equipamento, quando os carros são retirados e todas as coisas são montadas em tendas, né? Porque a nossa categoria é o suporte da Fórmula 1. Lá dentro fica livre e a gente pode usar como espaço para o piloto ou espaço para a gente ter as nossas reuniões com a equipe, com os engenheiros para decidir o que vai ser posto no carro ou não. Para mim a categoria GP2 é fenomenal, porém nem tudo são rosas e vinhos. Alguns pontos negativos marcam a categoria, como custo muito alto,
pouco teste na temporada, poucos pneus fornecidos durante o ano, tempo limitado nos finais de semanas. Porém, alguns pontos positivos podem cobrir os negativos. Mesmo pneu que a Fórmula 1, as mesmas pistas que a categoria Fórmula 1, os mesmos finais de semanas também. Carro esteticamente e aerodinamicamente falando parecido com a Fórmula 1 e os mesmos diretores de prova. E isso faz uma grande diferença no profissionalismo de aplicação das regras. Hoje em dia o mais importante nessa categoria é a relação entre piloto e engenheiro. Lógico, a equipe com mais experiência, com pessoas mais capacitadas, vão conseguir acertar um carro e também reagir para situações rápidas, porque na GP2 a gente tem somente 30 minutos de treino livre e depois já são 30 minutos de qualificação. E já depois disso já tem a primeira corrida e a segunda. Então é muito importante as informações e até as decisões serem tomadas rápidas e também muito proativas, tem que ser na decisão certa. E por isso que é importante nessa relação entre piloto e engenheiro, para que eles tenham um feeling, uma percepção do que vai acontecer e fazer as decisões certas e daí aproveitar as corridas e chegar a pódios e fazer muitos pontos durante a temporada. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo, deixe seu recado e a gente se vê na próxima.